E se eu te dissesse que o vizinho, famoso por festas, distribuir comida e se voluntariar como palhaço em hospitais infantis, era um dos serial killers mais prolíficos da história? É verdade, o nome dele é John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino. Na década de 1970, em Chicago, ele levava uma vida dupla: empresário respeitado durante o dia, assassino em série à noite, com 26 corpos enterrados embaixo de sua casa. Sua captura chocou o país, transformou palhaços em figuras sinistras e impulsionou a obsessão americana por assassinos em série. Hoje, vamos passar pela vida de John Wayne Gacy, como ele passou de um garoto comum crescendo para se tornar o psicopata assassino em série e o próprio palhaço assassino. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon. Obrigado por virem à minha barraca. Semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo e épocas. Para sempre, essa é minha jornada para entender tudo o que aconteceu e mergulhar nos meus estranhos buracos de coelho, seguindo minha fascinação. Hoje é algo sinistro. Mas antes de começarmos, preciso avisar vocês que, como sempre, estou acompanhado do meu querido amigos. Hoje meu grande camarada Davi está aqui. E aí, beleza? E meu amigo Cristos da Cadapados, como você está, cara? E aí? Tudo certo, Cristos? Estamos sem tempo porque o David está aqui e também vai participar. David, retorno muito aguardado ao podcast. Certo, só estou dizendo que muitos comentários eram negativos. Coloque o único comentário positivo. Houve alguns comentários positivos, mas sendo honesto, Cristos tem sido massacrado nos comentários. É por isso que eu voltei. Porque ele interrompe sempre e muda totalmente o rumo do podcast. Tem um comentário. Ok, pessoal, então vamos falar sobre o único e inigualável John Wayne Gacy. Deixa eu começar dizendo, quando falo de serial killers, fico interessado porque gosto de psicologia e de entender o que se passa na cabeça deles. Eu acho palhaços meio estranhos e não quero glorificar as partes ruins. Existem pessoas de verdade que foram afetadas por isso, e você sabe, muitas pessoas, os filhos delas foram mortos por esse cara, pessoas que perderam amigos, esse tipo de coisa. Então eu só quero deixar um aviso, certo? E isso basicamente me isenta de qualquer piada que a gente faça nesse episódio. Tudo bem assim? Eu não estava ouvindo mesmo. Galera, John Wayne Gacy, se vocês não sabem quem é, esse cara foi um dos serial killers mais cruéis do século XX, literalmente o palhaço assassino. É assim que as pessoas se referem a ele. E a história vai mexer com você porque John não se encaixa no perfil típico de serial killers, certo? Ele não era um cara solitário vivendo isolado na floresta como um excluído social, que fica falando sozinho, tipo, sabe, alguém com uma doença mental óbvia, sabe, obviamente ele tinha, mas não era assim. Se você o conhecesse, pensaria que ele é legal, mas na verdade é o oposto do que parece. Ele é bem-sucedido. Ele era querido, respeitado na comunidade e era conhecido por ser aquele vizinho gente boa. Quem levava biscoitos, ajudava a mudar o sofá, se vestia de palhaço, matava seu filho, qualquer coisa assim. Ele era conhecido por suas ações na comunidade e, de fato, a parte do palhaço talvez seja a mais absurda da história dele. Ele se voluntariava em hospitais infantis e instituições de caridade porque era muito generoso, ou ao menos parecia. Mal sabiam todos. Enquanto John conversava no churrasco do bairro, também participava de uma das mais notórias séries de assassinatos da história americana. 33 vítimas ao todo, 26 corpos debaixo da casa dele. E em apenas 6 anos, ele fez tudo isso e ninguém percebeu. Então, para entender a psicologia de como alguém pode se tornar tão perturbado, precisamos voltar ao começo de tudo. Esse cara nasceu em 1942 em Chicago, numa família de classe trabalhadora. Mãe, pai e 2 irmãs. O pai dele era alcoólatra. Segundo relatos, ela o agredia com frequência, o que se encaixa no padrão de histórias de serial killers. Normalmente existe algum trauma significativo na infância, mas aqui está a questão. Em vez de se tornar um antissocial, um excluído, John vai na direção oposta. Ele é obcecado por ser querido e bem-sucedido, querendo provar a todos que é um cidadão exemplar e popular, não um rejeitado social. O motivo não é claro, mas Gacy largou o ensino médio no último ano e se mudou para Las Vegas, onde conseguiu um emprego. O trabalho é um pouco sugestivo. Ele trabalhou em um necrotério, literalmente em uma casa funerária, tipo onde fica o necrotério, certo? E ele morou em Las Vegas por vários meses antes de voltar para Chicago e pouco depois de voltar. Depois, ele se matriculou na Faculdade de Negócios Northwestern e se formou em 1963, e ele acaba se casando com uma mulher chamada Marilyn. Myers teve 2 filhos e se mudou para Iowa, e lá ele estava gerenciando um Kentucky Fried Chicken, sabe, para o sogro dele, e segundo relatos, John parecia estar prosperando.
Ele se envolveu com a comunidade e todos pensavam: esse cara vai longe, tem filhos, é casado. A maioria das pessoas que conheço não tem 2 filhos nem é casada. Então, nesse momento, John Wayne Gacy está se saindo muito bem. Mas então, em 1968, tudo desmorona. Segundo relatos, ele começa a mostrar tendências mais sádicas. Ele acaba sendo condenado por agredir um funcionário adolescente e então foi sentenciado a 10 anos de prisão. Quero dizer, é uma grande reviravolta. Sua esposa se divorcia dele imediatamente e volta para Chicago com os filhos em 1969. E John praticamente não teria mais contato com a família depois disso. Agora, muitos considerariam isso o fundo do poço, certo? Mas ficaria bem claro que John só via isso como um contratempo temporário. Quero dizer, 10 anos na prisão. Ele saiu em liberdade condicional em 1970, após cumprir menos de 2 anos na prisão. 1970 ele entra em liberdade condicional. Em 1968 ele entrou e saiu menos de 2 anos depois. Não entendo como isso foi possível, nem em qual jurisdição estava. Algum juiz liberal pensou: vou deixar ele sair. O que ele fez? Agrediu um adolescente, 10 anos de prisão. Isso é loucura. Mas em vez de ficar na dele, John volta para Chicago imediatamente e não perde tempo, basicamente começando de novo a reconstruir sua imagem. E então, em 1971, com a ajuda da mãe dele, ele comprou a infame casa na Summerdale Avenue. Depois, esse lugar virou onde ele escondia suas vítimas. E então começou o que só posso descrever como uma campanha agressiva de rebranding. E quero dizer, o cara estava em todo lugar. Ele se juntou ao Partido Democrata local, trabalhou em campanhas. Começou a dar festas temáticas elaboradas em sua casa. Quero dizer, com decoração, comida de buffet, open bar, tudo mesmo. As pessoas falavam das festas dele por meses. Quero dizer, quem são essas pessoas que vão à festa de um cara que literalmente agrediu um adolescente e foi preso por isso? Psicopatas? Dá uma olhada nos computadores deles. De qualquer forma, ele fazia festas de Halloween, onde gastava, milhares de dólares em decoração, festas de Natal e tudo mais, e funcionava. Quero dizer, é assim de superficial, a elite de qualquer grande cidade é assim mesmo. John Wayne Gacy era tudo o que queria. Respeitado, bem-sucedido e popular. Fundou a PDM Contractors, sua empresa de construção, que ia muito bem. Assim ele pôde ser generoso e bancar as festas. Ou conhecia alguém nesses eventos e dizia: você quer refazer a entrada da sua casa? Ei, relaxa, eu te ajudo de graça. Está com problemas de dinheiro? Posso conseguir dinheiro para você? Ele sempre ajudava as pessoas. Mas nessa fase de riqueza e generosidade da vida dele, ele apresentaria agora esse novo personagem vital que todos nós conhecemos. E esse agora é o Pogo no palhaço. Quando John entrou no Like, um clube democrático local chamado Clube do Alce, eles promoviam eventos beneficentes para crianças, e John se oferecia como atração, dizendo: cara, eu faço isso numa boa. E ele virava o Pogo. E assim nascia o Pogo, o palhaço. A introdução do Pogo é interessante porque mostra o quanto John era calculista e intencional em tudo na vida dele. Ele não simplesmente jogava uma maquiagem e pronto. Ele criava um personagem do zero e usava fantasias sob medida. Ele praticava truques de mágica, fazia bichos de balão e aprendia a lidar com crianças e ser um showman, levando isso a sério por entender sua importância. Ser o cara que se vestia de palhaço para a caridade era ótimo para a reputação dele e para a imagem que ele estava cultivando agora. Os pais, crianças e políticos locais gostavam dele, pois participava de eventos gratuitamente. A mídia o valorizava como empresário que retribuía à comunidade. Nesse momento, John Wayne Gacy não só recuperava sua imagem, mas virava um homem conhecido na cidade. Ele era quase uma celebridade local, chamado de Pogo, o palhaço. Que lenda, que cara legal. Ele refez minha entrada de carro, um palhaço. Ele é bom, trouxe todos em um carro minúsculo. Incrível, né? E é justamente isso que torna tudo tão perturbador, né? Porque ele parecia genuíno, as pessoas realmente gostavam dele, as pessoas que conheciam ele nessa época. Eles não descreveriam uma pessoa que estava claramente fingindo, eles descreveriam ele como alguém autêntico. E ele gostava de estar com as crianças e com a comunidade. E blá blá blá. Isso o torna confuso e o foco de tantos serial killers para muitas pessoas. Curiosidades mórbidas. Talvez ele não fingisse ser bom, talvez fosse mesmo. Isso faz parte dele, e ele realmente se importava em fazer o bem. E ele olhou para o passado dele e pensou: sabe de uma coisa? Eu vou mudar meus caminhos. Ele foi um prisioneiro exemplar enquanto estava na prisão, e foi por isso que saiu mais cedo.
E em situações como essa, elas meio que nos forçam, como pessoas, a lidar com isso. Onde é assim, as pessoas podem ser literalmente as mais más de todas e ainda assim fazer coisas boas. E isso realmente mexe com a sua cabeça porque você pensa, ué, ele não deveria ser só um monstro? O problema é que monstros, a maioria dessas pessoas geralmente sabe, elas têm qualidades redentoras. Os vizinhos de John gostavam dele. Carol Lanning, que morava em frente, disse à imprensa que ele era o tipo de vizinho que limpava sua entrada sem ser solicitado. Ele não precisaria da pá para enterrar pessoas, mas isso não importa. Ele apenas faria o certo. Ron Rode, vizinho, disse que John sempre ajudava e tinha tempo para conversar. E essas pessoas, sabe, elas realmente acreditavam no caráter dele. Mas em 1975 ele tinha tudo o que sempre quis, certo? Ele recuperou sua imagem, tinha um negócio de sucesso, uma casa bonita, respeito na comunidade. Nesse momento, ele já tinha outra esposa, com quem se casou em 1972. Ele faz essas festas e por fora parece viver o sonho. Mas aqui está o que eu ainda não mencionei. Enquanto Gacy construía essa vida perfeita e pública, ele também escondia um segredo, esse hábito nefasto que, você sabe, tinha começado há apenas alguns anos. Sim. Enquanto todos estavam olhando, ele literalmente começou a matar pessoas. O primeiro assassinato ocorreu em Chicago, em 1972, um ano após ele comprar a casa. Era um adolescente chamado Timothy McCoy. John o pegou na estação da Greyhound durante a conexão do garoto para Nebraska, levou-o para casa e o matou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, enterrou o corpo sob sua casa e foi trabalhar no dia seguinte. Como se nada tivesse ocorrido, retornou à construtora, às festas, tornando isso seu padrão. Ele costumava sair em Uptown, Chicago, onde havia muitos jovens fugitivos ou em busca de trabalho. Ele atraía com promessa de emprego ou moradia, matava e enterrava as vítimas. E então ele acordava na manhã seguinte e continuava sendo o mesmo, sabe, cidadão modelo perfeito em sua comunidade. E a psicologia por trás disso é realmente assustadora. Esse tipo de pessoa é muito mais assustador porque é mais difícil de perceber, certo? Ele criou uma vida compartimentalizada, sendo o pilar da comunidade de dia e à noite um serial killer, e manteve isso funcionando por 6 anos. 6 anos se passaram em que ele fazia isso e ninguém percebeu. Como isso é possível? Eu realmente não entendo. Como ele matou 33 pessoas e enterrou a maioria delas embaixo da casa dele sem que ninguém realmente percebesse? A resposta é simples. Ele dominou a habilidade de se esconder à vista de todos e construiu uma vida dupla que as pessoas ignoravam. Elas nem sequer suspeitariam disso em primeiro lugar. Também vale ressaltar que John era obviamente muito inteligente, pelos registros acadêmicos e pelo sucesso nos negócios, e essa inteligência também era. O motivo pelo qual ele era tão insidioso é que ele observava suas vítimas de forma muito específica. Então, como eu disse, ele escolhia essas áreas específicas de Chicago e elas não eram aleatórias, certo? Ele sabia onde achar jovens fugitivos ou rapazes buscando trabalho, invisíveis para a sociedade e sem monitoramento. As pessoas não o procuravam e, ao sumirem, ninguém notava. A abordagem de João era brilhante de modo negativo, não era? Ele abordava os jovens sem levantar suspeitas. Tinha um carro bonito, vestia-se bem e falava como um homem de negócios, o que de fato era. Ele falava sobre trabalho na construção e salário, dizendo: "Quer um emprego? Posso te ajudar numa obra ou arrumar um lugar para você dormir." E para um garoto de rua, ou sabe, um jovem que está na miséria, que não tem muitas oportunidades, isso era como uma dádiva, era um anjo da guarda, alguém vindo para te ajudar. E infelizmente para eles, o cara era John Wayne Gacy. As vítimas retornavam com ele à casa na Summerdale Avenue, onde ele havia dado jantares horas antes. É nesse ponto que o método se tornava realmente doentio. Ele tinha uma rotina detalhada. Levava-os para dentro, oferecia comida, bebidas, mostrava a casa, fazia um tour e oferecia drogas ou álcool. Então ele sugeria um jogo de mágica, algemando as vítimas e dizendo: "Não se preocupe, vou mostrar como sair." Mas não havia como escapar. Uma vez que estavam algemados, João tinha controle total e o que ele fazia em seguida era extremamente perturbador. Se achar essa parte pesada, fique à vontade para pular. Mas ele basicamente torturava, agredia sexualmente e depois matava as vítimas em sua casa, normalmente por estrangulamento ou asfixia. Depois ele levava os corpos de suas vítimas para o porão embaixo da casa. E então enterrava a maioria deles em cal, porque sabia que isso ajudaria a acelerar a decomposição. Essa é a parte que, novamente, é difícil de entender, pois ele fazia isso num domingo à noite e depois na manhã de segunda-feira. Ele só voltava ao trabalho e ia às reuniões de almoço dele. E ele estava gerenciando funcionários nesse momento, enquanto tinha acabado de matar uma pessoa completamente inocente no dia anterior.
Entre 1971 e 1975, John matou pelo menos 15 pessoas e transformou o espaço de rastejamento sob sua casa em um cemitério. E o cheiro se tornou um problema de verdade, especialmente durante os verões em Chicago. Mas John, sendo ele mesmo, sempre tinha uma resposta para tudo. Então os vizinhos, como Ron Rhodes, começavam a comentar sobre o cheiro e John simplesmente ignorava. Ele dizia algo como, o esgoto entupiu, ou talvez tenha um animal morto, um guaxinim deve ter entrado lá e morrido. E as pessoas simplesmente acreditavam nele, porque não acreditariam, né? Até a esposa dele, que morava lá, sentiu o cheiro e comentou. John apenas disse, é umidade, provavelmente mofo ou algo assim. E o lance é que John era um mestre da manipulação e era muito bom em mentir e esconder as coisas. Basicamente, ele compartimentalizava a vida dele. Que ele não via conflito moral entre esses estilos de vida, porque para ele, essas eram partes separadas da vida, quase como se fossem pessoas diferentes, e não precisavam se influenciar. Essas pessoas não precisavam se encontrar, mesmo estando na mesma cabeça e existindo na mesma pessoa. Ele não via isso como conflito. Ou talvez tenha uma parte dele que sentia tipo, existe tanta culpa por causa dessa coisa horrível que eu estou fazendo, que as coisas boas que eu faço, sabe, na minha vida diária, estão equilibrando isso. Ou talvez ele estivesse racionalizando, mas de qualquer forma, isso não era um problema para ele, certo? Ele realmente não parecia lutar ou ter dificuldades com a própria depravação ou com seus impulsos malignos. No final, o espaço de rastejamento dele ficou lotado. Tem 26 corpos amontoados aqui, num espaço de cerca de 1,20 m de altura. Ele foi obrigado a ser mais criativo, enterrando corpos no quintal, sob o pátio e até na garagem. E quando ele ficou completamente sem espaço, começou a dirigir até o rio Des Plaines e basicamente só jogava os corpos na água. Agora, Keir, neste momento, acho que isso realmente mostra o quão calculista ele era, né? Ele registrava detalhadamente seu negócio de construção, nunca faltava às reuniões do Partido Democrata e seguia nos eventos de caridade como Pogo, o palhaço. E tudo continuava a parecer normal, mas vemos claramente como o planejamento cuidadoso de John e sua natureza controladora se manifestam nos negócios, na vida pessoal e também nos assassinatos dele. Não era do feitio dele deixar as coisas passarem despercebidas. Então, Carol Lanning, a mulher do outro lado da rua. Ela via John sair para o trabalho de manhã, voltar à noite e receber amigos nos fins de semana, nunca relatou nada suspeito. Mesmo quando John começou a ter, situações arriscadas, ele conseguia se safar com conversa. Agora, essa é uma das histórias mais comoventes. Mas em 1975, um jovem chamado Anthony Antonucci conseguiu escapar da casa de John depois de ser algemado e agredido. Ele foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência. John era tão respeitado que, ao falar com a polícia, os convenceu de que tudo era um mal-entendido. Ele era um funcionário descontente e bravo, e as acusações foram retiradas. Esse era o nível de manipulação do John. Ele conseguia literalmente fazer alguém escapar, denunciar ele para a polícia, tipo, "Ei, esse cara literalmente me sequestrou, me agrediu." E ele ainda conseguia convencer todo mundo de que, de alguma forma, ele era a vítima, que era só um funcionário tentando se vingar dele por alguma coisa. Por um tempo, essas acusações voltariam a assombrá-lo, como explicaremos depois. Mas, por enquanto, Gacy segue cometendo assassinatos. Em 1977, 5 anos após o primeiro assassinato, John mata com mais frequência. A pressão de levar uma vida dupla começa a afetá-lo de verdade. Ele está bebendo mais e ficando imprudente. Mas para os vizinhos e amigos dele, de novo, parecia só que, talvez ele estivesse estressado no trabalho. E então, no fim das contas, a esposa de John finalmente começou a suspeitar do comportamento dele. Ela passou a questionar por que ele sempre contratava adolescentes rapazes para trabalhos de construção. E então, ela ficou desconfiada das saídas noturnas dele e também descobriu revistas pornográficas com, você sabe, homens. Ela se divorciou dele e saiu em 1976, dando aos vizinhos outro motivo para explicar sua mudança de comportamento. Ele está bebendo mais, estressado. É como se dissessem, ele está passando por outro divórcio. Ninguém pensou nada ruim, pois todos achavam, esse coitado só está passando por muita coisa. Mas nesse ponto, o cheiro na casa dele estava ficando pior. E não era só um cheiro leve, certo? Era insuportável, especialmente quando chovia. Ele colocava corpos nesse espaço de rastreamento há quase 5 ou 6 anos até então. E então, em 1978, ele cometeu um erro que faria tudo desmoronar. Havia um adolescente chamado Roberto Piste, que trabalhava em uma farmácia em Des Plaines, Illinois. Ele era um adolescente inteligente, de boa família, que avisava a mãe para onde ia. Em 11 de dezembro, numa noite, Roberto se preparava para sair do trabalho e ir para casa.
Quando o empreiteiro aparece e fala sobre precisar de trabalhadores para um serviço que paga muito melhor que o emprego na farmácia, Roberto liga para a mãe e diz: "Vou falar com o empreiteiro sobre um trabalho e já volto." Roberto nunca voltou para casa. Naquela época, a maioria dos casos de desaparecimento, principalmente de adolescentes, raramente recebia atenção imediata. As crianças fugiam e ficavam fora até tarde, coisas de criança. Mas a mãe do Roberto, Elizabeth Piste, não aceitava isso. Ela percebeu que algo estava errado com o filho e foi à delegacia naquela noite registrar seu desaparecimento. E aí, pessoal? O detetive responsável pelo caso era Joe Kozenzak, policial há mais de 20 anos. E, curiosamente, o filho dele estudava na mesma escola que esse, sabe? O garoto Piste, como ele descreveu. Quando Elizabeth Piste contou sobre o empreiteiro que falou com seu filho Robert, Joe se envolveu rapidamente e começou a analisar a cena do crime. Por sorte, o gerente da farmácia lembrou do empreiteiro, um homem de meia-idade que parecia legítimo e disse buscar trabalhadores, mas algo chamou a atenção do Joe. O cara perguntou especificamente sobre o Robert, queria saber se ele era bom trabalhador e confiável. Para o Joe, isso soou estranho para uma oferta de emprego temporária, buscando ajuda extra em uma obra. Não exige que a pessoa seja muito confiável, só precisa dela por alguns dias. Então o Joe investigou mais um pouco e descobriu que a farmácia tinha sido recentemente reformada por uma empresa chamada PDM Contractors. E eles determinaram que o proprietário, Sr. Jace, foi o empreiteiro que conversou com o Roberto. No dia 12 de dezembro, Joe ligou para Jace e pediu que comparecesse a um interrogatório policial. Segundo relatos, o JC disse ao Joe, às 11 da noite, que poderia chegar à delegacia em, cerca de meia hora, mas nesse momento o JC entrou em pânico. Ele ainda tinha o corpo do Roberto em sua casa. Ele colocou o corpo no porta-malas e então foi descartá-lo no Rio des Plaines. O Joe esperou na delegacia até 1 da manhã, mas João Wayne Gacy só apareceu por volta das 3 da manhã e então disseram para ele voltar mais tarde agora. Investigadores descobriram que o carro de Gacy foi guinchado de um banco de neve às 2h naquela noite, cerca de 61 quilômetros ao norte de onde Gacy mais tarde admitiria, o lugar onde ele realmente se desfez do corpo de Robert Peace. Esses registros da empresa de guincho ajudaram as autoridades a determinar quase exatamente quando Gacy esteve realmente no Rio. Gacy realmente volta à delegacia no dia seguinte, como instruído em 13 de dezembro. Lá, ele oferece, uma breve declaração. Mas Joe, neste momento, já conseguiu um mandado de busca para a casa de Gacy e ele pede as chaves para Gacy. E, a princípio, Gacy protesta, mas depois ele coopera. Ele é preso naquele dia, após uma breve busca na casa dele e encontrar itens estranhos como seringas, drogas variadas e carteiras de motorista de outras pessoas. Eles realmente foram obrigados a liberá-lo por volta das 23 horas daquela noite. Agora, Gacy está de volta às ruas, mas ele está sob vigilância constante. Joe sabe que é só uma questão de tempo até John Wayne Gacy cometer um erro. E então, em 19 de dezembro, Gacy convidou 2 policiais para tomar café da manhã em sua casa. John disse que seus advogados abriram um processo de direitos civis de $150 mil contra o governo de Des Plaines e o departamento de polícia, alegando que policiais assediavam seu cliente com buscas ilegais e prejudicavam sua reputação com a investigação. Nesse momento, o detetive sabia que esse era John e sua maneira calculista de tentar controlar a narrativa ao seu redor, como sempre fez. E então, finalmente, em 20 de dezembro, a polícia fez a descoberta definitiva. Eles encontraram a condenação de Gacy por agressão sexual em Iowa, de 1968, aquela em que ele deveria ficar preso por 10 anos, mas ele saiu em liberdade condicional e voltou para Chicago depois de cumprir menos de 2 anos por ser um bom prisioneiro. Então, nos dias seguintes, Joe fez mais algumas investigações nos registros de Gacy. Ele também encontrou boletins de ocorrência de jovens que relataram abusos por Gacy desde 1971. Joe entrou em contato com várias dessas vítimas e as convidou para prestar depoimento. Um dos homens que conseguiu escapar e denunciou Gacy seria mencionado em uma futura reportagem do Chicago Tribune, segundo consta. Jeff Rignall, de 27 anos, morador do North Side, diz que Gacy o atraiu para dentro do carro oferecendo maconha antes de usar clorofórmio para deixá-lo inconsciente, segundo Rignall. Gacy então o levou para sua casa, algemou e o agrediu sexualmente antes de deixá-lo ir. Um processo civil de $3 mil foi resolvido nesse caso.
Gacy também foi acusado de agressão, uma contravenção, e Joe descobriu que havia ainda mais relatos sobre isso envolvendo Gacy, então outro diz o seguinte: Gacy é preso pela polícia de Chicago após um jovem de 19 anos do norte relatar ter sido sequestrado e forçado a atos sexuais sob ameaça de arma. Os relatórios policiais mostram que, quando foi detido, Gacy realmente admitiu os atos com o jovem e sua brutalidade, mas negou que os adolescentes fossem não consensuais. Os participantes e um assistente do promotor do estado decidiram não processar Gacy. Quero dizer, isso não é a coisa mais insana que você já ouviu? Esse cara disse: ele me agrediu sexualmente, sequestrou, ameaçou com arma e usou clorofórmio. Todos simplesmente dizem: ah, ele é legal. Foi só uma briga de amantes entre esses dois homens tentando esconder tudo, blá, blá, blá. É incrível como isso aconteceu várias vezes e ele nunca foi punido. Está começando a surgir um padrão desse abuso sexual, dessa violência oculta. E aí esse cara, esse predador, continua se safando sem nenhum tipo de consequência por parte do governo. É meio psicótico. E como resultado, Joe, nosso detetive, não gostou do que estava vendo e, então, no dia 21 de dezembro, Joe consegue outro mandado de busca para a casa de John novamente. Esse cara quero dizer, que detetive incrível. Ele está enfrentando esse processo, quase $1 milhão sendo cobrado do departamento de polícia, e ele fala: não, cara, dane-se tudo isso, vamos voltar para a casa dele. Quando a equipe de busca realmente chegou a West Somerdale Avenue, eles esperavam encontrar, talvez alguma evidência de que Robert Paste realmente tinha estado lá. Mas o que eles encontraram foi além do que poderiam imaginar. Eles descobriram a porta do porão e imediatamente perceberam que havia um cheiro horrível vindo dali. E não era apenas ruim, era algo avassalador, era um fedor nauseante de morte. Lembre-se, eram 6 anos de corpos a serem descobertos. O primeiro já estava tão decomposto que restavam apenas ossos. E então eles encontraram outro e mais outro, e à medida que avançavam mais fundo no porão, quero dizer, a gravidade dos crimes de Gacy ficava cada vez mais evidente. Eventualmente, eles contaram 26 corpos, alguns enterrados em cal, outros apenas enrolados em plástico. Alguns estavam tão decompostos que a identificação era praticamente impossível. E os investigadores tiveram que trabalhar em turnos, porque o cheiro era tão insuportavelmente pútrido que eles não conseguiam comer. O fedor ficava impregnado na pele deles. Mesmo quando iam para casa, não conseguiam se livrar dele. Alguns dos policiais que trabalharam na cena disseram que foi a pior coisa que já experimentaram em toda a carreira. Mas eles não tinham terminado. Eles continuaram voltando para as camadas da casa de João, inclusive cavando o quintal dele. E sim, mais corpos sob o pátio, mais corpos na garagem, outro corpo. Eles recuperaram 29 corpos na propriedade de João e suspeitavam de mais em outros locais, como rio, floresta e canteiros de obras. Nesse ponto, tudo parecia possível. Eu fico pensando, esse cara literalmente é dono de uma construtora, ele está derramando concreto, ele tem esses enormes canteiros de obras que basicamente estão todos sob o controle dele. O alcance disso era inacreditável para os investigadores. Agora, veja o curioso sobre esse dia, antes do segundo mandado de busca para a casa de John Wayne Gacy. Ele está sob vigilância constante, com investigadores particulares o seguindo. E no mesmo dia em que a equipe realmente entra e descobre o espaço de rastreamento e encontra esse cemitério que ele basicamente criou no espaço de rastreamento embaixo da casa dele. Ele também é flagrado vendendo maconha a um funcionário em um posto de gasolina, cometendo mais crimes. Não se sabe por que ele fez isso. Será que tentava atrair mais alguém? Ainda assim, mesmo ciente da vigilância constante e da polícia praticamente batendo à sua porta. Enquanto tudo isso ocorre, eles entram na casa dele e encontram os corpos. Assim que isso acontece, ele é levado sob custódia policial. Eles já têm todas as provas e vão prendê-lo. O mais louco é que, mesmo preso, ele ainda tenta usar o charme para se livrar. Ele faz piadas com os detetives e finge estar tão surpreso quanto todos. Ele diz: "Isso é loucura. Não acredito que aconteceu. Quem fez isso?" E aquele feitiço mágico que você sabe, Gacy costumava ter sobre toda a cidade finalmente foi quebrado. Joe Kosenczak sabia exatamente quem era John Wayne Gacy, e agora ele finalmente podia provar isso. Ele passou semanas construindo esse caso e sabia que para Gacy não havia chance de escapar quando John finalmente confessou. Não foi um colapso dramático com choro, foi quase casual, como se ele estivesse apenas conversando sobre o tempo, de acordo com o Chicago Tribune. Diz que, em uma declaração verbal confusa que durou várias horas, Gacy disse à polícia que matou 32 jovens depois de ter relações sexuais com eles. Ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, dizendo que os assassinatos e atos sexuais foram cometidos por Jack ou John.
Ele começou a desenhar mapas de onde enterrou os corpos, exatamente onde alguns foram descartados no rio. Detalhando seus métodos, John explicou sua onda de assassinatos de 6 anos como se fosse uma apresentação de negócios. A investigação revelou tudo o que ele fazia. 33 vítimas confirmadas, embora os investigadores ainda suspeitem que possa haver mais. A maioria eram jovens, entre 15 e 21 anos. Um dos fatores que mais chamou a atenção dos detetives nesse caso, como já mencionamos, foi o quão metódico e calculista John foi em relação a tudo isso. Certo? Ele registrava a maioria das vítimas, criou sistemas para os enterros e até tinha uma rotina para justificar o cheiro ou qualquer coisa que pudesse ligá-lo a comportamentos estranhos. E isso não foi apenas um crime passional, foi algo organizado, sistemático e quase com uma abordagem empresarial, que ele vinha conduzindo, você sabe, há 6 anos, e a mídia ficou absolutamente louca, certo? Não era só mais uma notícia, era o maior caso de serial killer dos Estados Unidos. Naquele momento, equipes de reportagem do lado de fora da casa dele, helicópteros sobrevoando e o país inteiro grudado na TV assistiam a esse horror. Gacy é transferido para o hospital da cadeia do condado de Cook, enquanto sua casa segue sendo vasculhada e limpa em busca de mais vítimas e evidências. Papéis, carteiras e outros pertences de jovens desaparecidos da região de Chicago são encontrados dentro da casa dele. Um antropólogo e um especialista em odontologia são chamados à casa para analisar as evidências. Famílias e pais de jovens desaparecidos, até de lugares distantes como Londres, ligam para a polícia de Death Plains tentando identificar vítimas e saber se algum é seu ente querido, segundo o Chicago Tribune. A descoberta de uma luz vermelha e de um rádio policial no carro de Gacy leva as autoridades a supor que ele pode ter se passado por policial para atrair as vítimas desavisadas para seu Oldsmobile preto, modelo mais recente. O artigo, como muitas notícias semelhantes com novas informações sobre Gacy, seus crimes e métodos, continuaria sendo publicado por muitos anos. A prisão de John não resolveu apenas um caso de pessoa desaparecida ou tirou um psicopata perigoso das ruas, não foi apenas uma história de crime insana. O caso dele mudou completamente a direção do zeitgeist americano e a forma como nossa cultura, dali em diante, passaria a pensar sobre assassinos em série e segurança. E então veio a parte insana que ninguém esperava. Os palhaços antes de John Wayne Gacy eram vistos como, sabe, algo meio estranho, mas geralmente um entretenimento inofensivo, certo? Eles tinham uma história, vinham do circo. Bozo era o palhaço da TV. Ronald McDonald vendia McLanches felizes, tudo na TV. Palhaços nem sempre foram vistos como assustadores. Eu sei que parece estranho. Se você tem minha idade ou menos, deve achar palhaços muito esquisitos. Mas na época, eram só atrações de festas, nada estranho. O Ronald McDonald é um ótimo exemplo disso. Tipo, a maior rede de restaurantes do mundo dizia: sim, somos representados por um palhaço. E a pior coisa que as pessoas associavam a eles era só, tipo, piadas bobas. Mas quando saiu a notícia de que esse cara, que entretinha crianças como Pogo, o palhaço, na verdade estava matando pessoas há 6 anos. Isso criou um pesadelo cultural para o qual a América simplesmente não estava preparada. De repente, a imagem desse palhaço assassino se tornou realidade nos Estados Unidos, o que foi realmente assustador, e a mídia, claro, explorou isso como costuma fazer. Todos os jornais estampavam a manchete: palhaço assassino. Os telejornais exibiam imagens de John fantasiado de Pogo junto a fotos da cena do crime. E essa justaposição era tão perturbadora que basicamente gravou essa imagem no inconsciente americano de que palhaços são psicóticos, pervertidos e malignos. E deixou de ser apenas uma coisa boba para realmente se tornar, você sabe, assassinos em série, basicamente. E o que realmente amplificou o medo foi que John era bom nesse trabalho, certo? As crianças realmente gostavam dele, os pais confiavam nele. Quero dizer, além da comunidade, que a gente já conhece, tipo, as pessoas diziam: ah, ele é um bom palhaço, né? E eu acho que esse é parte do elemento que realmente aterrorizou as pessoas, que um monstro de verdade poderia simplesmente estar andando entre elas. Na nossa sociedade, seus filhos podem achá-lo engraçado. E essa mudança na cultura foi solidificada, provavelmente para sempre, em 1986, quando Stephen King, o romancista de terror, publicou It. Agora, Stephen King diz que Pennywise não foi diretamente inspirado em Gacy, mas quero dizer. Foi lançado menos de uma década após o caso de Gacy. E mesmo que Pennywise não tenha sido diretamente inspirado por John Wayne Gacy e Pogo, ele definitivamente seguia essa tendência cultural e esse livro basicamente criaria essa fobia de palhaços. Existe uma palavra para isso: colerafobia, uma fobia rara e quase desconhecida. Agora, milhões podem se identificar com isso.
e antes de Gacy. Se você dissesse que tinha medo de palhaços, as pessoas achariam estranho, como ter medo de uma serpentina de festa ou de um balão. Pensariam, isso é bizarro. Após Gacy e It, muitos passaram a dizer, cara, palhaços são a coisa mais assustadora que existe, né? Não foi só Stephen King. Nos anos 80 e 90, palhaços do mal surgiram em filmes de terror, TV e videoclipes. E por causa desse único homem, o DNA cultural havia sido alterado. O que é meio louco nesse caso todo é que palhaços profissionais começaram a sentir as consequências desse evento, artistas de palhaço, pessoas que, sabe, só iam a festas infantis há décadas ganhando a vida. De repente, os pais ficaram mais desconfiados e se recusavam a contratá-los ou os demitiam ao descobrir essa história. Era um problema real, até as escolas de palhaço que existem. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles viram que as matrículas caíram e isso até parece uma piada boba, mas era algo que as pessoas realmente faziam. Eles tentavam fazer esses esquetes de comédia física, sabe? Esquetes. E era quase como mímica, se você pensar bem. E muitos atores e comediantes famosos realmente começaram assim. Como teatros e escolas de palhaço. Como Charlie Chaplin, Buster Keaton. E eles aprendiam esse tipo de comédia física nas escolas de palhaço, e basicamente tudo isso acaba com John Wayne Gacy. Até o Hall da Fama Internacional dos Palhaços teve que lidar com toda essa má percepção. E tudo por causa desse cara, uma indústria inteira de artistas e, você sabe, animadores de festas infantis, foi destruída por um único sujeito. E então, avançando para 2016, você tem um exemplo perfeito de como o impacto cultural dele é duradouro no imaginário americano. Naquele ano, houve um fenômeno bizarro. Quando começaram os relatos de palhaços assustadores pelo país, diziam: tem palhaços na floresta, e alguém postava um vídeo nas redes sociais. Muitas dessas aparições foram truques de publicidade ou farsas, mas houve pânico real. Escolas entraram em lockdown, delegacias emitiram comunicados e receberam ligações. As pessoas ficaram realmente apavoradas. É louco pensar nisso, né? 2016, quase 40 anos após a prisão de John Wayne Gacy, pessoas começaram a se vestir de palhaço para causar histeria coletiva e conseguiram. É interessante como a mídia abordou isso. Muitos diziam, ele era um palhaço que matava pessoas, o que é parcialmente verdade. John Wayne Gacy foi um monstro que matou várias pessoas, mas nunca fez isso fantasiado de palhaço. Ele se vestia de palhaço, sabe, para crianças. E aparentemente nenhuma dessas crianças foi vítima dele, mas claro, do jeito que a mídia apresentou. Palhaço assassino, isso pegou. E ele matou, sabe, 33 pessoas, basicamente destruiu uma indústria inteira. E, infelizmente, o efeito de John na cultura não parou só no fenômeno do palhaço assassino, certo? O caso Gacy fez parte do impulso inicial que realmente começou a obsessão de muitos americanos por serial killers, certo? E ainda hoje existe todo um gênero de true crime que meio que começou com John Wayne Gacy e o caso dele. E depois que John foi condenado à morte em 1980, algo estranho aconteceu. Ele virou tipo uma celebridade, não do tipo que você gosta ou quer estar junto, mas assim, ele era alguém que as pessoas conheciam, as pessoas eram fascinadas por ele. Sabe, eu mesmo li a Wikipédia sobre esse cara. Acho tudo tão distorcido, preciso entender melhor. Isso revela mais sobre a sociedade do que sobre John. E eu sei que essa é uma conversa que a comunidade de true crime costuma ter, né? E isso é, sabe, sobre olhar para, tipo, serial killers e histórias e informações, e você não está idolatrando eles, você não está celebrando. No fim, há uma curiosidade mórbida. É um tema complicado que considero importante discutir atualmente. De qualquer forma, toda essa fascinação explodiu no fim dos anos 1970 com Gacy. Enquanto estava no corredor da morte no Centro Correcional de Menard, John descobriu que gostava de pintar. Ele passou a pintar principalmente palhaços e caveiras a óleo, o que não é nada sutil, e isso é o perturbador. As pessoas queriam pagar de 2 a 12 mil dólares por arte feita por esse assassino em série. Realmente estavam dispostas a comprar essas pinturas. Havia tanta demanda que John praticamente mantinha uma indústria em sua cela. Sua pintura mais famosa era um autorretrato como Pogo, o palhaço, vendida várias vezes ao longo dos anos. Várias das pinturas dele foram vendidas por cerca de 10 mil dólares em leilões, até mesmo nos dias de hoje. Quero dizer, pensa nisso. Isso é tipo, eu nem sei como descrever isso. É como colecionar arte, mas sobre um serial killer pintando a si mesmo. Tudo isso é estranho. Como era de se esperar, John gostava da atenção, deu entrevistas da prisão e até formou uma base de fãs cult, algo bem estranho. Muitas pessoas acreditavam que ele era inocente e ele recebia cartas de todo o país constantemente.
Algumas eram mulheres interessadas em casar com ele, outras eram fascinadas por assassinos em série e queriam entender sua mente, e outras só buscavam participar desse fenômeno cultural. John frequentemente respondia a essas cartas com desenhos ou pequenas pinturas como presentes. E tudo isso, a partir desse momento, acabou criando itens colecionáveis relacionados a assassinos em série, basicamente o que as pessoas chamam de murderabilia. E isso são, você sabe, cartas de John, obras de arte ou até mesmo itens da casa dele, agora se tornaram como mercadorias que as pessoas compravam em leilões ou, você sabe, feiras de troca, e existia todo um mercado para esse tipo de coisa. Que John Wayne Gacy foi basicamente a primeira pessoa a começar essa doença de celebridade de assassino em série. Enquanto isso, a casa dele na Somerdale Avenue virou uma espécie de atração turística. As pessoas passavam de carro para ver onde foi, tiravam fotos e às vezes tentavam pegar pedaços da propriedade como lembrança. Os novos donos enfrentaram invasores constantes. Digo, é loucura até terem novos donos. Precisamos descobrir quem são. Seria um lugar difícil de vender. Acho que você diria, é lindo, conceito aberto, 3 quartos. Ignore o cheiro. É insano pensar que alguém colocou isso à venda. E ficou tão ruim para os novos donos que eles realmente demoliram a casa em 1979. Até isso virou espetáculo, pois as pessoas queriam aparecer na demolição. É aí que tudo fica realmente bizarro nessa história de celebridade. A execução final de John Wayne Gacy aconteceu em 10 de maio de 1994 e virou praticamente uma festa. Mais de 1.000 pessoas se reuniram do lado de fora do centro correcional para assistir. Houve várias prisões por embriaguez pública e conduta desordeira. As pessoas estavam vendendo camisetas e outros produtos, literalmente festejando nas ruas por causa dessa execução. E claro, eu entendo, esse cara era um monstro absolutamente repugnante e já vai tarde. Mas ainda tem gente nas ruas, você sabe, vendendo camisetas, e você sabe, eles dizem, a última risada de Gacy ou sem lágrimas para o palhaço. Coisas assim que, você sabe, eu entendo as pessoas quererem comemorar. Sabe, a justiça sendo feita, esse cara se foi. Mas agora tem gente trazendo coolers e cadeiras de praia, como se estivessem fazendo um churrasco antes do evento. É como um espetáculo estranho, uma celebração da morte que revela muito sobre a sociedade. Não sei bem o que isso significa, mas tudo isso é simplesmente insano. E a execução do John Wayne Gacy foi mal feita, como se fosse mais um elemento dessa história insana. A máquina de injeção letal teve uma pane e John acabou sofrendo por cerca de 18 minutos antes de morrer. Dizem que suas últimas palavras foram "beije minha bunda", algo que, segundo quem o conhecia, John realmente diria. E depois que ele morreu, todas as obras e as histórias ao redor dele ficaram ainda mais valiosas, como as obras de arte dele continuaram sendo vendidas, às vezes por preços ainda mais altos, porque agora não havia mais o que fazer. Livros e documentários eram feitos sobre ele, tornou-se parte do folclore dos serial killers americanos. E o mais louco de toda essa saga é que, enquanto John se tornava uma celebridade no corredor da morte, ainda restavam as famílias das 33 vítimas tentando superar o ocorrido com seus entes queridos. Algumas nunca foram identificadas. Mas em vez de focar em lembrar das pessoas que morreram, nossa cultura ficou obcecada pelo cara que as matou, e essa obsessão continua até hoje, certo? Vivemos em um mundo onde assassinos em série têm clubes de fãs e pessoas pagam por seus pertences, com vários tipos de itens. Tudo isso começou com John Wayne Gacy. Agora tem uma coisa sobre Gacy que eu acho que ainda assombra as pessoas. Quero dizer, neste ponto, 50 anos depois é que, sabe, ele não era apenas um monstro óbvio, que estava à espreita, todos tinham medo e diziam, ai, aquele cara estranho vai te matar. Esse vizinho fazia churrascos, tinha uma construtora de sucesso, organizava campanhas de caridade e até se vestia de palhaço. Gacy nos ensinou isso da forma mais brutal. O velho ditado é verdadeiro. As pessoas nem sempre são o que parecem. E deixe-me ser bem claro sobre isso, certo? John Wayne Gacy não é esse personagem fascinante. Ele não é um ícone. Ele não merece a nossa fascinação, certo? Ele é um predador que destruiu pessoas e despedaçou famílias. 33 vítimas. 33 famílias que nunca mais serão as mesmas. E a única razão pela qual deveríamos lembrar dele, para ser sincero com você, é que muitas vezes as pessoas com quem mais precisamos nos preocupar não são. Você conhece aquele cara estranho, aquele cara assustador, você sabe, o sujeito que está na sua comunidade e que por acaso é um psicopata. Essa é a parte mais perturbadora de tudo isso, não é? E por causa de John Wayne Gacy, agora sabemos que, por trás de cada sorriso pintado de palhaço, pode haver algo pior. Pode até ser um palhaço que acaba sendo um serial killer. E essa é a vida, a psicologia e a saga em torno de John Wayne Gacy. Quero dizer, é realmente louco, assistindo, sei lá. Eu assisto muitos vídeos de interrogatório, onde as pessoas são interrogadas.
Tem um em específico, Christian, você pode procurar isso pra mim? Tem um cara que era tipo um coronel do exército canadense que matou 4 mulheres e existe o vídeo completo do interrogatório. Acho que é parecido com o do Gacy, em que ficam 1 hora fazendo perguntas, dizendo que tem provas da participação dele, das marcas dos pneus serem do carro dele e dos sapatos baterem com os dele. Ele está nesse interrogatório e eles ficam perguntando pra ele tipo, temos todas essas provas, e por 1 hora ele só nega, e aí em um momento ele simplesmente fala, tá bom, vocês me pegaram. Durante 2 horas e meia, ele apenas explica calmamente tudo o que fez. Tipo, não tem choro, colapso, culpa ou remorso, só um psicopata totalmente dissociado, e é uma das coisas mais bizarras de ver. Não temos imagens do interrogatório de John Wayne Gacy, mas imagino que seja parecido. Ele fala o que fez e comenta os fatos. É estranho ele se referir a si mesmo na terceira pessoa. Isso meio que me indica que tem uma coisa de dupla personalidade acontecendo, onde ele está se dissociando. Ele tem, sabe, a persona normal dele durante o dia. Tem também o Jack que faz essas coisas, mas não parece ser a mesma pessoa. E eu sinto que o cérebro dele está dividido nesses 2 lados. O que causou isso afinal? Parece loucura, muita gente infelizmente tem famílias abusivas, pais alcoólatras. Tenho certeza. Eu fico curioso sobre o que realmente causou esse tipo específico de perversão e essa obsessão por matar na mente dele. Quero dizer, parece que é algo bem radical, não consigo imaginar. Não é só, ele sofreu um pouco de abuso. Eu sinto que precisa ter algo mais sombrio. A psicologia disso sempre me interessa. Acho que tem pessoas que já nascem com algum problema de saúde mental, certo? Ele pode ter, sabe, algum tipo de predisposição psicológica. E aí ele nasce em uma família abusiva, onde o pai dele bate nele. Ele xinga ele o tempo todo. E depois ele é abusado sexualmente por um cara próximo da família. E aí, sabe, ele também pode ser gay e ainda está vivendo numa época em que, sabe, ser gay é um problema. Ele é sexualmente reprimido, casado com mulheres e tenta manter uma imagem respeitável. Na época não era possível ser gay publicamente, então ele pensa, fui abusado sexualmente, será que sou gay? Eu tenho esse pai abusivo que me bate o tempo todo. Além disso, tenho esse problema de saúde mental. Me pergunto se parte dele pensa, vou ter esses relacionamentos com esses homens, mas preciso controlá-los por causa da dinâmica de poder. Além disso, ele pensa, não posso deixar isso vazar, pois arruinaria minha reputação. Sou respeitável, líder da minha comunidade. Então agora eu tenho que me livrar dessas pessoas e agora eu simplesmente vou matá-las. Quero dizer, é bem sombrio. Quero dizer, é isso que eu imagino. Você acha que é isso? Estou deixando passar alguma coisa na minha análise aqui? Não, acho que não. Além disso, ele é o pioneiro dos palhaços assassinos. Além disso, Que Stephen King não o reconhecia devidamente e que sua esposa talvez fosse cúmplice sem saber dos corpos. isso parece loucura. Outro detalhe que me deixa curioso é como ela não sabia. Como assim? Tipo, um salve pra primeira esposa por ter ido embora depois você sabe, da acusação. Ela ficou tipo, você fez o quê? Você agrediu uma adolescente e tipo, eu realmente aposto que isso faz parte da história. Que ele agrediu essa adolescente lá nos anos 60, foi pra prisão, foi humilhado e ficou tipo, eu nunca mais vou ser pego de novo. Ele agride a adolescente, deixa o garoto ir e pensa, isso nunca mais vai acontecer comigo, nunca mais serei humilhado ou terei minha reputação destruída, ninguém vai saber disso. Então eu vou continuar agredindo, mas agora também vou matar. Regra da máfia, Espera, o que é isso? sem testemunhas. Basicamente, é tipo uma parada de psicopata, onde ele fica tipo, vou continuar com esse ato deliberadamente psicótico, e sei lá. É como se fosse uma mistura de várias coisas, mas é simplesmente lamentável que no final tenha resultado em tantas vítimas. Mas essa é a psicologia de John Wayne Gacy. Fico curioso para saber o que vocês acham, se talvez vocês sejam criminólogos casuais, talvez já tenham pesquisado esse caso. Teve algo que eu deixei passar, algo que eu não percebi, algo que eu errei? Por favor, deixem um comentário. Eu leio todos no YouTube e no Spotify. Mais importante ainda, o comentário mais curtido neste vídeo vai ganhar um brinde grátis. Vamos enviar para você de alguma forma. Não sei como ainda, mas vamos conferir depois de alguns dias. E como sempre, este é o acampamento, confira o acampamento de religião, confira o acampamento de história, certifique-se de estar inscrito neste canal. E também estou na estrada, markgagnonlive.com. Meu show ao vivo é bem mais engraçado, prometo. Na verdade, quase não falo de serial killers nele, mas isso pode mudar. Talvez eu encontre uma piada engraçada sobre isso. Obrigado por assistirem a mais um episódio do acampamento e por se juntarem a mim na barraca. Vocês são sempre bem-vindos aqui, até a próxima. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você curte o acampamento Gagnon ou de religião, tenho novidades. Vamos lançar o acampamento de história. Esse é o canal
para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes que estudou na escola. Era chato, mas aqui será diferente. Não, como você sabe, fui criado por um conspiracionista, então eu vou mergulhar fundo em todos os relacionamentos interessantes, estranhos, ocultos e secretos da sociedade que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado tinham. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Dá uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.